Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Bolsonaro envia ao Congresso o projeto para alterar marco civil da internet, transmite cargo para Mourão e viaja aos Estados Unidos para discursar na ONU. Bolsonaristas reagem à homenagem do Google a Paulo Freire e juíza do Rio proíbe o governo federal de criticá-lo. Datena é convidado para ser vice na chapa de Ciro Gomes. Portugal passa a reconhecer certificados de vacinação emitidos pelo Brasil, mas quem tomou a Coronavac não poderá entrar no país. E o brasileiro precisa ser estudado mesmo. Passaporte de vacina falso é vendido por cambistas no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias deste fim de semana você vai ver agora. Bolsonaro envia ao Congresso projeto para alterar o marco civil da internet. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto com conteúdo semelhante ao da medida provisória que pretendia limitar a remoção de conteúdo nas redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou a medida provisória na última terça-feira e, no mesmo dia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu o texto da medida provisória. Como a matéria foi apresentada agora em um projeto de lei, precisa ser analisada e aprovada pelos deputados e senadores. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou em nota que o projeto de lei pretende promover alterações no Marco Civil da Internet, prevendo regras para o uso e moderação nas plataformas. Segundo o governo, a intenção é manter a observância dos princípios da liberdade de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, previstos na Constituição Federal. Bolsonaro transmite cargo para o general Mourão e decola para discursar na ONU. O presidente Jair Bolsonaro embarcou neste domingo para Nova York, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Antes da partida, ele transmitiu o cargo ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Bolsonaro adiantou que em seu discurso apresentará verdades sobre o Brasil e sua importância para o mundo. Em Nova York, Bolsonaro terá encontro com Boris Johnson e o presidente da Polônia. O Palácio do Planalto divulgou a agenda do presidente durante a viagem. Está prevista uma reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, além de um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e com o presidente conservador da Polônia, Andrzej Duda. Até o momento, não há nenhuma confirmação de uma agenda prevista com o presidente americano Joe Biden. Bolsonaro retorna ao Brasil amanhã. Google homenageia centenário de Paulo Freire com doodles. O Google homenageou o educador Paulo Freire em seu centenário neste domingo através do doodles, que são animações localizadas na página inicial da plataforma e que, quando clicadas, encaminham o internauta para mais informações sobre o tema ou sobre a personalidade destacada. Só que essa escolha dos temas e personalidades homenageadas pela plataforma tem sido alvo de críticas. Para a esquerda brasileira, Paulo Freire é considerado patrono da educação brasileira. Ele completaria 100 anos ontem. Os administradores do educador pernambucano enaltecem, ou melhor, os admiradores do educador pernambucano enaltecem o seu método de alfabetização, que chegou a ser aplicado em países da África, como Moçambique e Guiné-Bissau, também no Chile e na Nicarágua. Mas a figura de Paulo Freire também é alvo de críticas, sobretudo por defender que a educação é um ato político e que deve ser levado em consideração o contexto político em que se vive no momento da aprendizagem. Outro que fez homenagem a Paulo Freire foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Deixou um legado para a educação em todo o mundo, disse Gilmar. Só que muita gente reagiu a essas homenagens, principalmente aquela feita pelo Google. Bolsonaristas reagem à homenagem do Google a
Paulo Freire e citam o PISA. A Gazeta Brasil publicou matéria mostrando a reação nas redes sociais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não simpatizam com a metodologia implementada por anos nas escolas brasileiras por Paulo Freire. Os críticos lembraram do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, na sigla em inglês, em que o Brasil sempre aparece com os piores índices. A reportagem destaca que no último exame realizado em 2018, o Brasil ficou em 57º lugar no quesito leitura, em 70º lugar em matemática e em 64º lugar em ciências. As notas foram levemente mais altas do que o último resultado de 2015, mas insuficientes para serem consideradas um avanço, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira em 2012, no governo Dilma Rousseff. A Lei 12.612, de 2012, é oriunda de um projeto da deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Na época da apresentação, a deputada estava no PSB, Partido Socialista Brasileiro. O texto foi aprovado na Câmara em 2011 e no Senado no ano seguinte. Subsecretário da Cultura, Paulo Freire deixou gerações de militantes semi-analfabetos. André Porciúncula afirmou que o resultado da implementação em larga escala da ideologia de Paulo Freire na cultura nacional equivale a um desastre nuclear. Gerações de militantes semi-analfabetos rebaixaram não só o padrão estético-cultural, mas toda a amplitude do nosso guarda-roupa da imaginação moral. Ele fez essa declaração após a juíza Geraldine Pinto Vital de Castro, da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinar por meio de liminar que o governo federal e quem o represente a qualquer título se abstenha de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire na condição de patrono da educação brasileira. Está aí, ó, juíza carioca proíbe governo federal de criticar Paulo Freire. Agora você vai conhecer algumas ideias de Paulo Freire que foram publicadas pela Revista Oeste. Che Guevara é um exemplo de amor. A família é opressora. 10 ideias do escritor Paulo Freire. O autor do artigo, Christian Costa, comenta que o recifense é conhecido por atuar fortemente na educação dos brasileiros a partir de uma ótica socialista. Em seus livros, Freire defende o papel primordial da educação no processo de conscientizar o povo e levá-lo ao senso crítico. A Revista Oeste selecionou alguns pensamentos extraídos da obra Pedagogia do Oprimido, a mais famosa de Paulo Freire. Entre eles estão: a educação tem que servir à revolução, opressão da família, o mundo se divide entre opressores e oprimidos, os homens se libertam em comunhão, Che Guevara, versão paz e amor, organização das massas e liderança revolucionária, entre outros. Vale a pena ler esta matéria no site da Revista Oeste. O endereço é revistaoeste.com. Você também pode ter acesso a essa matéria no Getter, do Instant News 1, ou no Telegram, instantnews.1. Datena é convidado para ser vice de Ciro Gomes pelo PDT. O apresentador José Luiz Datena, do PSL, foi convidado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a se filiar e concorrer à presidência em 2022 como vice de Ciro Gomes. Se ele vai aceitar, ninguém sabe. Esse ano, Datena se filiou ao Partido Social Liberal após deixar o MDB. A mudança de sigla teve como objetivo assumir uma posição de centro nas eleições para a presidência em 2022, segundo informou o canal Terça Livre. Decisão do ministro da Saúde de suspender vacinação de jovens entre 12 e 17 anos é criticada por opositores do governo. O ministro Queiroga afirmou na última quinta-feira que a recomendação pela suspensão da vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades foi determinada porque houve notificação de casos de eventos adversos em jovens que receberam
imunizantes que não foram os da Pfizer, estava autorizada. Para ele, a vacinação foi intempestiva, e desses 3,5 milhões de adolescentes imunizados, parte da imunização foi feita com vacinas que não eram recomendadas e não autorizadas pela Anvisa. A própria OMS não recomenda a vacinação de pessoas com menos de 18 anos. Mas um dos que criticaram a medida e a decisão do ministro foi o presidente da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros. Olha aí, Renan critica a decisão da saúde e chama Queiroga de Pazuello de jaleco. E se tratando de Renan Calheiros, a gente pode esperar qualquer coisa. Só que teve muita gente apoiando a decisão do ministro Queiroga, inclusive a deputada Janaína Pascoal. Janaína Pascoal diz que o Brasil não pode fazer adolescentes de cobaia. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, disse ontem que o Brasil não pode instrumentalizar seres humanos durante a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Para ela, o ministro Marcelo Queiroga se tornou alvo de críticas por pedir cautela na campanha de imunização dessa faixa etária. Vamos vacinar adolescentes para proteger terceiros? Isso é ético? Entendo que não. Não podemos instrumentalizar seres humanos, em especial os mais vulneráveis, completou Janaína. Só que já tem partido de esquerda acionando o Supremo Tribunal Federal. PSB aciona STF contra a orientação do Ministério da Saúde de não vacinar adolescentes sem comorbidades. Em São Paulo, o governador João Dória disse que iria continuar vacinando os jovens entre 12 e 17 anos, descumprindo a orientação do Ministério da Saúde. Outro governador que não vai obedecer à orientação do Ministério da Saúde é o do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele chegou a suspender a vacinação logo após o aviso do ministro, mas mudou de ideia. Ele anuncia aí a vacinação de jovens com 13 anos a partir de amanhã. Mas no Brasil, tudo é possível, né? Inclusive passaporte de vacina falso, vendido por cambistas em show no Rio de Janeiro. O Rio começou a exigir, na última quarta-feira, que cariocas e turistas apresentem comprovante de vacinação contra a Covid para entrar em locais de uso coletivo. E os cambistas não perderam tempo. Na última sexta-feira, eles estavam vendendo falsos passaportes de vacinação contra a Covid-19 por R$100 na porta do show do cantor Diogo Nogueira, na Genesse Arena, na Barra da Tijuca. Bastava a pessoa passar o nome para o cambista e, na hora, recebia o certificado de vacinação. É inacreditável. Agora vamos às manchetes internacionais. Portugal passa a reconhecer certificados de vacinação emitidos pelo Brasil, mas veta a entrada de brasileiros vacinados com a Coronavac. A aprovação do governo de Joe Biden bate recorde negativo nos Estados Unidos e ele acaba gerando desconfiança em aliados e nos próprios americanos. Díaz-Canel, presidente de Cuba, foi recebido aos gritos de ditador na embaixada cubana no México. Nicolás Maduro está no México para encontro da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Movimento Democracia Sem Fronteiras alerta para escalada de regimes ditatoriais no mundo. Idoso que comparou Macron com Hitler é condenado a multa de R$60 mil. O homem foi condenado por injúria pública contra o presidente francês. Parlamentar britânica é ameaçada por ativistas trans após dizer que apenas mulheres têm colo do útero. Crítica política, ou melhor, crise política na Argentina é escancarada após o fiasco governista nas urnas. Com 2 anos de atraso, boa parte dos argentinos percebeu que foi péssima a ideia de entregar novamente o comando do país àqueles que já o haviam destruído anos antes.
Daí a autodestruição do governo argentino. Um vulcão entrou em erupção neste domingo em La Palma, uma das ilhas do arquipélago espanhol, das Ilhas Canárias. Rússia diz que sistema de votação recebeu ataques hackers. Na sexta-feira, a Rússia iniciou a votação para as eleições legislativas na Câmara Baixa do Parlamento, a chamada Duma, e para o governo de 9 regiões com um sistema de votação presencial e online. As autoridades do país afirmaram que o site usado para o pleito, que seguiu até ontem, aliás, sofreu ataques do tipo DDoS, de endereços registrados nos Estados Unidos, na Alemanha e na Ucrânia. Em aceno ao Centrão e aos liberais, Dória diz que, se eleito presidente, vai privatizar a Petrobras. Mas parece que, para se tornar presidente, ele vai ter muita estrada para percorrer, porque mesmo com um grande contingente policial isolando várias quadras, João Dória é vaiado por população em São Paulo. Agora, algumas notícias sobre o STF e alguns de seus ministros. STF derruba prisão preventiva do bicheiro Rogério de Andrade. A decisão foi do ministro Cássio Nunes Marques. O ministro considera em sua decisão que não se pode admitir que uma prisão preventiva seja decretada em desfavor de uma pessoa pelo simples fato de ser patrono de escola de samba ou mesmo empregador ou ex-empregador de um ou alguns demais acusados, sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta a ele imputada e o dano causado. Mas o ministro Cássio Nunes Marques também pediu vistas no julgamento dos decretos das armas. Alexandre de Moraes vota contra. Irmãos de Toffoli se tornam sócios de resort de luxo no Paraná. Os irmãos do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, se tornaram sócios de um resort de luxo no Paraná. A informação é do site O Antagonista. José Carlos e José Eugênio se tornaram sócios do Taiaiá Aqua Resort, em Ribeirão Claro. Eles se uniram ao empreendimento fundado por Mário Humberto Degani, primo de Toffoli, e pelo advogado Euclides Gava Júnior. Outras manchetes desse fim de semana. Caminhoneiros vão pressionar STF para pautar ações contra o piso mínimo do frete. Datafolha em São Paulo, Alckmin sai na frente. Haddad e França empatam em segundo. Kataguiri quer fim de frentistas em postos de combustível. Luiz Miranda será julgado pelo Conselho de Ética amanhã. Movimentação no Congresso por projetos que elevam gastos põe Planalto em alerta. O governo tem pedido cautela aos congressistas e pressionado pela aprovação da PEC dos precatórios para abrir caminho a esses projetos e também ao Auxílio Brasil. Apagão no Sudeste não tem relação com a crise hídrica, afirma a OMS. De acordo com o órgão, o apagão ocorreu por conta de um desligamento da subestação de Rocha Leão, no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A falha no fornecimento de energia afetou 13 cidades do Rio e ao menos 62 em municípios de Minas Gerais. Às 22 horas e 32 minutos, o abastecimento havia sido normalizado. Pânico, várias pessoas são levadas por correnteza em Praia de Natal. Veja as imagens. Eles não estão dando conta não, já tem 2 que eles resgataram, mas não estão reagindo. Fora o que ainda estão dentro do mar, pelo amor de Deus. Pessoal, pelo amor de Deus, ajuda. Chame a SAMU, tá os nossos bombeiros aqui, o helicóptero já chegou, tá sobrevoando, vai pousar aqui. Gente, tem muita gente aqui afogada, eles não estão dando conta não. Já tem 2 que eles resgataram, mas não estão reagindo. Fora o que ainda estão dentro do mar, pelo amor de Deus. Pessoal, pelo amor de Deus. 4 estados brasileiros não registraram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os estados são Acre, Amapá, Rondônia e Sergipe.
O Nas Redes fica por aqui. Estaremos de volta na semana que vem com as notícias do próximo fim de semana. Uma ótima semana para você.